Aqui para nós. Você tem dificuldades de olhar para a palavra e identificar se é um ditongo ou se é um hiato? Hoje nós vamos sanar essa dúvida ajudando você a identificar um hiato na palavra. Vem comigo. Afinal de contas, Anderson, o que é um hiato? Olha, eu poderia filosofar aqui como os gramáticos fazem, mas eu vou dizer de forma básica e sintética para você. Um hiato é um encontro de duas vogais numa mesma palavra, porém em sílabas diferentes. Segundo Bechara, ele vai falar uma coisa interessante. O encontro de duas vogais diferentes por aguardarem sua individualidade fonética, mas isso é muito filosófico. Como é que é na prática isso? Duas vogais numa palavra juntas, porém na separação silábica, cada uma mantém a sua individualidade fonética. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra saída. Eu tenho aqui duas vogais. Anderson, isso aqui não é uma semivogal? Calma, tem que avançar. Você está vendo apenas a grafia, mas eu não estou falando de grafia. Quando a gente trabalha com encontros vocálicos, encontros consonantais, nós trabalhamos com os sons. Eu não estou trabalhando aqui com a letra. Você tem que prestar atenção na letra? Sim, mas você tem que prestar atenção mais no som, no fonema que é pronunciado, tá bom? Eu tenho aqui essas duas vogais. O I está sendo acentuado. Por essa questão de acentuação, ele se torna uma vogal, porque ele tem uma energia expiratória na sílaba. Observe, saída. Eu tenho aqui uma vogal, uma sílaba, outra vogal em outra sílaba. Isso aqui é um hiato. Eu tenho aqui caatinga, duas vogais juntas, porém, na separação silábica, cada uma mantém a sua individualidade. Caatinga. Moinho, a mesma coisa. Mas aqui não seria uma semivogal? Existem algumas regrinhas para nós percebermos os hiatos e você vai aprender comigo essas dicas. Vamos terminar aqui essa análise. Eu tenho aqui moinho, eu tenho aqui uma vogal, uma outra vogal, porém em sílabas diferentes. Agora eu quero te chamar para você prestar atenção nas particularidades do hiato, tá bom? Vem comigo. Vamos falar agora sobre as particularidades do hiato. Todas as vezes que vocês identificarem essas particularidades, vocês vão logo se lembrar dessa aula. É um hiato. Primeira particularidade. Nós temos aqui duas vogais iguais. Quais seriam essas vogais? Eu tenho aqui a palavra graal. Eu tenho aqui outra palavra. Reeleger. O que é que vocês podem perceber aqui? Eu tenho aqui dupla vogal. Vogais iguais. Eu tenho um hiato. Mais uma vez, eu tenho vogal dobrada. Vogal igual. Eu tenho aqui também um hiato. Serve também para as palavras nihilista, a palavra cooperar, a palavra compreender. Todas elas, na separação silábica, você vai identificar que é um hiato, ok? Vamos agora para a segunda particularidade. Não perde o foco não, vem comigo. Vogal A, que é o som, e esses fonemas, E acentuado ou não, E acentuado ou não, O acentuado ou não, O acentuado ou não. Como é que você identifica isso? Eu tenho aqui a palavra aéreo. Eu tenho aqui outra palavra, baeta. Outra palavra, aorta. E para finalizar, uma palavra que você já conhece, caolho. Gente, é muito fácil. Eu tenho aqui a vogal A, certo? E eu tenho aqui esses fonemas na realização da sílaba. Eu tenho aqui uma sílaba, aqui eu tenho outra sílaba, então nesses encontros vocálicos em sílabas diferentes, nós temos um hiato. Observe aqui, baeta, aqui eu tenho uma sílaba, aqui eu tenho outra sílaba, então formação de encontros vocálicos, porém em sílabas diferentes, hiato. Serve também como aorta, hiato. Caolho, hiato, ok? Agora, tem a terceira particularidade que você tem que prestar bastante atenção. Quando vocês virem
na palavra a vogal I e a vogal U, preste atenção. Eu não estou falando aqui de semivogal I e semivogal U, porque a representação fonética para semivogal I, como vocês aprenderam nas aulas anteriores, é um Yzinho ou um J, não é? E para U é um W, certo? Semivogais. Forem tônicas nas palavras e depois vier uma vogal, grandes possibilidades, com certeza, de ser um hiato. Ah, você se esqueceu do que é uma sílaba tônica? Rapidinho, porque isso aí eu vou explicar em sílaba. Por exemplo, se eu digo martelo, martelo. Quando você vai pronunciar a palavra martelo, a energia expiratória da palavra está na sílaba té. Martelo. Observou? Quando você vai falar fusca, qual é a energia expiratória que você tem na sílaba? A intensidade. No fus. Fusca. Então, essas sílabas são as sílabas tônicas. E as demais, que não se sobressaíram em relação à tônica, são átonas. Sacou? Vamos ver aqui no passo a passo. Eu tenho aqui a palavra dia. O Anderson, essa palavra aqui é monossílaba. Ou seja, ela só tem uma sílaba? Não. Tome cuidado com isso. Eu tenho aqui dia. Observe. Dia. O I, ele é tônico. Ele tem uma ênfase, ele tem uma energia expiratória ao inspirar. Ele tem uma intensidade. Então, esse I aqui, ele é tônico. E por que A aqui, ele não poderia ser, nesse encontro aqui, um ditongo? Gente, o fonema A, ele é imperioso. Ele é um mangangão, sabe? Ele se sobressai de todos os outros fonemas vocálicos. Por quê? O A sempre vai ser o centro da sílaba. Não existe semivogal com o fonema A. Saca essa, guarde essa informação, porque vai te livrar de muitas situações, ok? Então, se eu tenho aqui o I tônico de A, então aqui é uma sílaba. Eu tenho um I tônico e eu tenho aqui uma sílaba, ok? Outra palavra aqui com o fonema U. Você quer ver? De forma contrária. Ba, U. Mas está acentuado, é claro, está acentuado, que reforça mais essa tonicidade da palavra baú. Baú não é monossílaba. Baú não é um ditongo. Baú é um hiato. São dissílabos. Palavras de sílabos, ok? Observe. Quando vou fazer a separação silábica, eu tenho aqui o A, que é o centro da sílaba, e eu tenho o U, que é o tônico. É claro que essa ordem aqui, ela inverte. Tem outras palavras também para a gente perceber. Daí. 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 Aqui, ó. Daí. Eu tenho aqui a vogal, centro da sílaba, e eu tenho aqui uma outra vogal, o I, como tônico. Vocês estão percebendo como é fácil? Existem outras palavras. Quer ver um exemplo? Lua. Lu. A. Lua. Esse Lu aqui é forte. Lua. Lua. O Lu é tônico. Não é tônico? Pronto. E o A nunca vai ser semivogal. Vai ser sempre vogal. Essas são as primeiras particularidades que eu quero falar com vocês. Sacou aí?